Boa noite, meu nome é Marcelo Simonato. Estamos hoje para mais uma live onde eu vou conversar com a Vera sobre inteligência emocional. Isso mesmo, um assunto tão abordado por muitas pessoas e que neste momento que nós estamos vivendo se tornou imprescindível. Inteligência emocional para driblar as crises. Então você que está chegando agora, fica conosco. Manda uma flechinha aí para pessoas que você acha que faz sentido receber esse conteúdo, que é muito importante. Nós vamos discutir ele com uma especialista na área, a Vera, daqui a pouquinho vai estar aqui conosco. Está chegando já aqui a Vera e eu vou incluir ela. Enquanto você está chegando aqui conosco, eu vou escrever o tema da nossa live aqui, vou deixar fixo e você, por favor, vai nos dizendo da onde você está falando, né? E manda coraçãozinho para que o Instagram também possa entender que esse tema é relevante e manda a flechinha para os seus contatos, pessoas que você entende que nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia estão depressivos, ansiosos, preocupados, estão vendo seus negócios fecharem, pessoas que estão com medo de perder o emprego, outras que já perderam, né? Então tudo isso mexe com a nossa cabeça, com a nossa mente e nada melhor do que falar sobre inteligência emocional para a gente saber filtrar e como a gente pode sair desse momento de crise. Então vem conosco, estou vendo aí a Luísa, a Carla, a Alcineia, sejam bem-vindas. A Vera já está por aqui, já vou incluir a Vera já, só um minutinho. Deixa eu colocar o tema da nossa live aqui para ficar registrado. Inteligência emocional. Fixar o tema. Muito bem, já estamos aqui. Oi, Ni, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda também. Vamos falar de inteligência emocional aqui, viu? A gente estuda, a gente se dedica, conhecimento, diplomas, profissão, mas há um ditado popular que diz assim, que as pessoas são contratadas pelo seu currículo, pelo que elas sabem fazer, mas infelizmente elas são demitidas pelo seu comportamento. E o que é o comportamento? Se não ter inteligência emocional, unir a razão com a emoção, né? E muitas vezes nós somos tomados pela emoção e o meu eu deixa de estar à frente e um outro eu, um monstrinho que habita em mim, assume o controle e aí a gente acaba se perdendo e perde grandes oportunidades na vida, sejam em relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais, muitas oportunidades. Eu já vi isso acontecer diversas vezes com profissionais extraordinários, que tinham tudo para ir em frente, mas por conta da falta de controle das emoções, se perderam no meio do caminho. É sobre isso que a gente vai conversar agora com a Vera. Estou trazendo a Vera para dentro da nossa live. Vamos ver aqui, a Vera deve estar entrando. E você que está conosco aqui, por favor, manda a flechinha aí para os seus amigos. Vera, muito boa Olá! noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Me desculpe, surgiu aí Imagina! Sabe como é que é a vida de executivo, né? A gente marca o Opa! horário, mas surgiu uma ligação e aí você tem que atender e para não ser indelicado com a pessoa, você tem que acabar de resolver o problema, né? Ajudar a outra pessoa também. Então, Sim, ainda mais nesses momentos, né? Imagina, ainda mais nesses momentos que a gente precisa tanto um colaborar com o outro, né? A palavra colaborar, ela está em alta, com certeza. onde você precisa sentir o que o outro está sentindo para poder ajudá-lo. É E isso com a mesmo. inteligência emocional você faz isso. Vera, eu quero, em primeiro Pois lugar, não. oficialmente te agradecer pela oportunidade de estar aqui conosco, compartilhando um pouco. Eu sei que também daqui a pouquinho está entrando amigos que a gente tem em comum, pessoas que te seguem, pessoas que me seguem. Essa live ela vai ficar gravada aí para as pessoas poderem assistir depois. E o que eu quero pedir para as pessoas que estão entrando aqui conosco é que elas digam de onde elas estão falando, porque às vezes um ou outro a gente não conhece, né? O Alberto está com a gente aí, grande Alberto. Já vi meu amigo Alexandre também da ECAP. E para escrever aqui para a gente de onde você está falando
podem colocar perguntas relacionadas à questão da inteligência emocional, do autocontrole, do comportamento, da mudança de mindset. Na medida do possível, a gente vai ler e vai estar aqui batendo um papo, né? Eu costumo dizer que esse horário, Vera, é o horário nobre, né, das lives. Então tem muita coisa boa acontecendo, tem muito conteúdo interessante, relevante, e as pessoas ficam sapeando aí na live de todo mundo, dá um joinha aqui, vai para outra, vai, até encontrar aquela, opa, esse assunto aqui me interessa, eu preciso ouvir isso. E eu espero que vocês que estão entrando aqui entendam que inteligência emocional é uma coisa muito séria, que a gente tem que tomar todo o devido cuidado, assim como estamos tomando cuidado com a questão da pandemia, do vírus, do Covid-19, para a nossa saúde, saúde da nossa família, em consequência do isolamento social, de tudo que nós estamos vivendo, há uma coisa que está, na verdade, prejudicando muito mais as pessoas do que até mesmo o Covid, que está aqui, ó, na nossa mente. E tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, de inteligência emocional. É a saúde. É a saúde mental. Mental, exatamente. É a saúde mental. E aí, para a gente entrar nesse assunto, Vera, eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso público, né? Quem está te vendo pela primeira vez, quem que é a Vera, fala um pouquinho de você também. A gente vai depois deixar os canais de contato, enfim, para as pessoas também poderem te acompanhar. Ah, legal. Vocês estão me escutando bem? Tá me escutando? Tudo então, ótimo. Isso é ótimo. Porque a gente também tem que driblar a conexão. A conexão ela é bastante emocionante para nossas ações. Então, eu sou Vera Lúcia Furquim, sou psicóloga, professora e palestrante de humanização. O meu propósito é transmitir os conhecimentos de uma maneira clara, que todos possam entender e desta maneira aplicar no dia a dia. Caso vocês queiram, eu estou no meu Instagram, que é Vera Lúnica, e também tenho a minha página fanpage, que é Vera Lúnica Furquim, que é psicóloga, e também o meu canal YouTube, Vera Lúcia Furquim. Legal. Tá bom, gente? Agora vamos ao nosso bate-papo, isso aí. Que é emocionante. Bom, nós estamos vivendo um momento, então, agora, que é um momento ímpar, né, na história, especialmente da nossa geração, né? Dizer que nunca houve uma pandemia ou uma crise mundial, nós não podemos dizer isso, porque a história nos conta, né? Claro, guardadas as devidas proporções de cada crise, mas a civilização já passou por diversos altos e baixos, né? Talvez Sim. O momento que nós estamos vivendo seja o que nós temos mais acesso à informação. Com a era da internet, das redes sociais, todo mundo virou repórter, né? Porque uma vez que eu recebo algo e compartilho nas minhas redes sociais, ou no WhatsApp, no Telegram, eu estou repassando uma informação, eu nem sei se é verdade ou não, então o nível de informação que nós temos hoje disponível torna até às vezes ineficiente, porque você não sabe mais o que é verdade e o que não é. Mas em termos da crise que de fato existe, já tivemos outras tantas. O fato é que no momento que nós estamos vivendo, e por conta de toda essa aceleração tecnológica que nós já vínhamos recebendo ao longo dos últimos anos, mundo VUCA, era digital, indústria 4.0, aí você soma tudo isso com a pandemia, com o Covid-19, porque eu não sei qual nome oficial vão dar para isso lá no futuro, né? Então gera um estado emocional nas pessoas bastante complicado, né? E eu tenho conversado com muitos profissionais, sejam palestrantes, escritores, empresários, executivos de empresa, onde eles dizem que a maior dificuldade no momento está sendo o controle emocional das pessoas. O que você tem visto a respeito disso, Vera? Você tem razão, é uma excelente pergunta e é verdade. Hoje, o maior problema que temos que driblar é a saúde mental, é a higienização mental. Como eu fazer a minha limpeza mental e me permanecer no meu equilíbrio emocional. Então, por isso que a inteligência emocional ela é fundamental para que você saiba administrar, gerenciar toda e qualquer emoção que você tenha. Sendo que as emoções básicas simplesmente é o medo, a raiva, a tristeza
e também a alegria. Essas quatro, elas vão fazendo funções para que você tenha o seu dia a dia de melhor forma para você produzir, tomar decisões, enfim, conseguir ir adiante de toda essa jornada que tantos precisamos. Mas com a questão da pandemia, isso gerou um grande problema na nossa sociedade. Por quê? Porque são situações estressantes, desgastantes, que no fim causam um desequilíbrio emocional, um nível aumenta do estresse, aumentando o estresse significa que a sua ansiedade ela está elevadíssima, sendo que o povo brasileiro é uma da nação mais estressada e mais ansiosa de todo o mundo. É uma característica nossa, onde o povo brasileiro tem uma grande preocupação de ficar no futuro e ficar ou no passado. E ao invés de viver o aqui, o agora, o presente, o 100%, eu estou aqui integralmente para esse dia, para esse momento, muitas vezes eu só estou me preocupando com o que vai acontecer. Uma das dicas que eu dou com a inteligência emocional é essa: é você tentar driblar da melhor forma possível esse quadro de ansiedade, de estresse que gera o isolamento social. Por que o isolamento social é tão doloroso para todos nós? O ser humano, ele de uma forma geral, não existe nenhum, mas o nosso povo em especial, ele precisa do contato humano. Por isso que as lives, elas estão sendo tão procuradas e estão sendo tão desenvolvidas, porque é uma forma de eu me encontrar com o outro e de falar com o outro, mesmo à distância. Mas eu estando na live, eu vejo o seu rosto, eu vejo sua fisionomia, eu vejo a sua tonalidade de expressão, se ela está bem, se ela não está. Uma amiga me ligou perguntando: Vera, eu preciso saber como é que você está, mas eu preciso saber da sua voz, como é que está a sua voz? Essa é uma forma de você identificar e se aproximar cada vez mais. Nós vamos ter que ter novos hábitos e a gente aceitar esses novos hábitos é uma das melhores estratégias no momento. Você sabe que você falou essa questão da live e eu estou em home office, até para quem está chegando agora, eu já vou dar uma passada aqui na timeline para ver o nome das pessoas, algumas perguntas que colocaram. Mas para você que acompanha a Vera e não me conhece ainda, eu sou o Marcelo Simonato, eu sou executivo de uma multinacional em São Paulo e também sou escritor e palestrante na área de liderança. Tá? Então, como executivo, Vera, eu estou na minha 10ª semana em home office. Nós colocamos no final de março 2.800 colaboradores em home office. Então, você imagina que em uma semana, tudo que era manual, que de repente não estava ainda automatizado, a gente teve que rapidamente gestionar isso, colocar as pessoas em casa, dar os recursos para que elas pudessem trabalhar, computador, notebook, celular, ver quem tinha internet, quem não tinha, contratar uma banda melhor da internet para a pessoa, ou seja, dar os recursos técnicos. Mas passado a fase inicial do recurso técnico, veio a questão emocional. Pô, isso vai ser uma semana, duas. Quando passou o primeiro mês e as pessoas, nossa, mais um mês. E aí quando a gente piscou o olho, nossa, acabou o segundo mês, já entramos no terceiro. E agora? Eu não tenho nem resposta para elas, porque provavelmente a minha empresa tão cedo não volte ao modelo de escritório. Então, o trabalhar essa emoção é muito importante neste momento, porque gera justamente essa preocupação com o futuro. Como vai ser, né? E eu tenho trabalhado com a minha equipe muito em 2 sentimentos. O primeiro sentimento é o sentimento da gratidão. Aprender a viver um dia de cada vez. Então, estamos vivos hoje. Vamos agradecer por isso. A nossa família está com saúde. Nós estamos empregados, mesmo trabalhando de casa, com toda dificuldade, a nossa empresa está indo bem ainda, enquanto tantas outras estão passando por dificuldades. Então, vamos agradecer. E o segundo sentimento, que é tão importante quanto o da gratidão,
é o da esperança. Você pode chamar isso de otimismo, pensamento positivo, fé. Cada um tem um nome para isso, né? E sem entrar no mérito da religiosidade. Mas eu fiz um estudo sobre povos do passado. Os povos e a história dos povos. Por que o Império do Egito acabou? O Império Romano, o Império Grego, os Astecas, os Incas, né? Tiveram tantos povos com as suas histórias, esses povos em determinado momento foram extintos. Os povos que mais perduraram ao longo da história foram os povos que tinham uma crença, que acreditavam em algo. Pode ser no Deus Sol, numa estátua, no Deus Criador, em Jesus Cristo, no Buda, no Maomé. Não me interessa, não vou entrar nesse mérito. Mas então, a questão de ter esperança em algo, esperar em algo, é algo muito importante quando você está vivendo um momento de crise, um momento onde você não tem as respostas para tudo. Então, ser grato e ter essa esperança. É isso que eu tenho pregado muito para os nossos colaboradores. Estamos aí enfrentando nossa 10ª semana nessa jornada em home office. Deixa eu dar uma passadinha rapidinho aqui, porque tá entrando muita gente e eu gosto de falar um oi aqui, olha. Furquinha deve ser algum parente seu, não é possível? Sim, é minha irmã. Oi, amada, adorei. Tiago Simonato, Adoro. meu filho. Bruno, Olá. minha cunhada. Você vê como tem parente nosso que entra? Que legal. Que delícia. Eles gostam de participar, de dar opiniões. Isso é muito importante. Aqui, ó. A minha filha. Luísa. Sou psicóloga, atuo em organizações e comprovo essa afirmação de que o comportamento é relevante no contexto corporativo. Obrigado pelo comentário, viu? O Alberto Luz está aqui com a gente também, nosso amigo. A Madu. Deixa eu ver quem mais. A Madu é minha sobrinha. Um amor, beijo. O Lucas, meu genro, está aqui também. Olha, a Bruna, minha cunhada, está falando lá de Tatuí. A Alcineia está falando de Salvador. A Furquinha de São Vicente. O Lucas Isso. A Carla de Goiânia. Olha que legal. Tem gente de Santos. Muito legal. Obrigado por estarem conosco aqui, gente. Niterói. Ó. Também agradeço. Mariana de Niterói. Minha esposa Lídia está falando aqui de casa, né? Lógico. Minha querida companheira Lídia está aqui conosco. Obrigado, amor. Sensacional. Maravilha. Eu vi uma pergunta aqui, cadê? Assim, o Alberto está dizendo assim, olha, perguntando, qual o impacto das habilidades da inteligência emocional no trabalho das equipes? E junto com ela, eu vou emendar uma outra pergunta aqui, da Alcineia. Ela diz assim, não sei se é pertinente, mas inicialmente na quarentena, eu estava lidando com tudo isso de uma forma consciente. Né? Mas agora eu não estou mais conseguindo me concentrar, até para assistir um filme. Olha que interessante. Ela disse que ela tem vários projetos, mas que ela não está conseguindo ter foco. A Ellen está com a gente também. Aí a Furquinha está falando do medo, né? Medo do amanhã, enfim. Sim. E são esse tipo de sentimentos que acontecem, né, Vera? Porque quando você não tem uma data final para um problema, uma luz no fim do túnel, vem a tal da ansiedade, né? Sim, foram várias perguntas agora. Estou muito feliz que todos estão participando. Obrigado, obrigada e obrigada mesmo, de coração. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, com a inteligência emocional, eu preciso estabelecer quais são as minhas emoções. Não é você achar que você é uma pessoa positiva, otimista, a coisa tá caindo na tua cabeça que nem uma hiena e começando a dar risada. Não é isso. Pelo contrário, a inteligência emocional, ela tem todo um contexto, uma ciência que trabalhamos em cima dela para mostrar que se você praticar habilidades diárias, você vai conduzindo da melhor forma possível sua vida e aí você vai se transformando numa pessoa capaz de sentir essa felicidade por estar praticando determinadas
questões, como, por exemplo, eu errei, eu vou analisar o meu erro como uma forma de aprendizagem. Eu tenho meu medo, eu vou enfrentá-lo, meu medo, como uma forma de aprendizagem. Então, a questão do medo é você fazer a técnica da antifragilidade. Conhece a questão da garrafa? Eu tenho uma garrafa de vidro e uma garrafa de plástico. A garrafa de vidro é como se eu tivesse só uma inteligência cognitiva sem eu saber trabalhar com as minhas emoções. Quando ela cai, ela se quebra. E quando ela se quebra, dificilmente eu consigo catar os meus cacos, certo? Com a garrafa plástica, esse já é um fortalecimento da minha garrafa enquanto emoções, que quando ela cai, ela pode cair, mas eu tenho a possibilidade de me reerguer novamente. É dentro deste processo, na pandemia, que precisamos fazer isso. Momentos de estresse, todos nós vamos passar. Mesmo eu sendo psicóloga, eu também passo por momentos de estresse, de angústia, de tristeza, de insatisfação, de tédio, mas você tem que olhar pela positividade daquele momento, como você mesmo falou. Poxa, eu tenho que agradecer que aqui eu estou com saúde. Obrigado, dia. Então, todos os dias eu faço esse mantra. Bom dia, dia. Obrigado por mais um dia. Pode ser uma pequena bobagem, mas é algo que te fortalece enquanto pessoa. A sua mente, ela vai limpando, vai energizando de maneira positiva. Em relação ao Alberto, que ele falou sobre a questão das competências, como que nós vamos implantar isso dentro da nossa equipe? Uma das coisas, Alberto, é o seguinte: eu acredito que não vamos mais nem utilizar a palavra equipe, porque a palavra equipe, ela dá a sensação de ser eu-quipe, eu único, eu sozinho, mas sim, eu vou utilizar a palavra turma. Ela é mais amorosa, ela é mais afetiva, ela é mais acolhedora. Que quando você está com a sua turma, você se sente bem. Quando você está com a sua turma, você está feliz. E dentro do trabalho eu tenho turma, dentro da minha casa eu tenho turma e dentro da minha sociedade, de um modo geral, que são os meus amigos, eu tenho a turma. Então, isso já é algo transformador. As competências, elas vão ser desafiadores para todos, de um modo geral, tanto pessoais quanto organizacionais, cooperativos. Uma coisa que eles dizem é o seguinte: dentro da gestão de pessoas, eles vão implantar a cultura digital. Dessa cultura digital, existem 4 básicas competências socioemocionais que precisam ser trabalhadas por todos. Todos têm que ter. Uma delas é a empatia. Eu me colocar no lugar do outro, mas não sentir o que ele está sentindo, mas se aquilo, o que se refere a mim. Poxa, se isso acontecesse comigo, qual seria a minha reação? Se minha reação for negativa, você já não vai fazer aquilo para o outro. Uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos, professora, eu posso fazer tal coisa? Eu falei assim, então, a ética está aí. Se você fizer algo que vá te prejudicar e a resposta, quando você se colocar no lugar da outra, dizer, aquilo eu não quero para mim, então não faça. Então é a mesma coisa. Esse é o primeiro desafio que nós temos que fazer. E eu acredito que esse desafio está sendo trabalhado dia após dia, que muitas pessoas estão sendo empáticas, onde elas estão conseguindo se doar, colaborar e contribuir com o próximo, o que antes não se fazia. Nós estávamos numa guinada muito acelerada. Uma outra competência que eu acredito que precisa também ficar muito determinante é a colaboração. Eu colaborar com o outro. Eu realmente, exatamente, em turma.
Exatamente. É a colaboração. Eu saber que aquilo faz sentido no meu dia a dia e na minha vida. A terceira seria a adaptabilidade, ou seja, a flexibilidade de eu me adequar às situações. Eu poder saber se aquilo vai ser de acordo ou não com as minhas possibilidades. Hoje em dia nós temos uma certa dificuldade de flexibilizar as nossas ações. A gente acha que a gente é que nem Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vamos continuar. E não é. Precisamos tirar essa síndrome, a síndrome do pato, a síndrome da Gabriela. A do pato é aquela que eu sei nadar, eu sei voar e eu sei andar. Quando você vai pedir para ele fazer alguma coisa, ele não sabe fazer nenhuma daquelas. Então eu preciso estabelecer aquilo que eu mais gosto de fazer. E qual é aquilo que você mais gosta de fazer? É você fazer, é você desenvolver. As pessoas que perdem o foco, elas estão preocupadas com o amanhã. Por isso que elas perdem o foco. Por isso que é necessário a técnica de você se reconectar. Como você pode fazer essa reconexão, mesmo que você não tenha um psicólogo perto de você ou um médico perto de você, que hoje em dia eles estão todos atripulados com tanta necessidade de você desenvolver e estar combatendo essa Covid-19? Uma das técnicas que eu adoro. Primeira coisa, você não tem que lavar as mãos com uma certa frequência? Então, quando você lavar as suas mãos, reze uma oração, ou se não, simplesmente cante uma canção, aquela que você mais prefere. Ah, mas eu não sei cantar. Então, escute uma música. A música, ela calma a alma, ela relaxa. Se você se entrega para uma música, é por volta de 2 a 3 ou até 4 minutos aquele envolvimento naquela música. A sensação de você escutar aquela batida vai te dando uma leveza e uma calma, e aí vai te trazendo a sensação do prazer. Essa sensação do prazer é uma substância que é eliminada pelo próprio hormônios que nós temos, e aí você solta o cortisol, que você sente aquela vontade de ficar feliz e com prazer. Então, existem várias técnicas que você pode desenvolver e aplicar no seu dia a dia. Então, essas competências, elas são extremamente desafiadoras. E uma das outras competências também é você saber lidar com as pessoas, se relacionar com as pessoas, eu entender o outro. Eu, como tenho uma certa facilidade, eu amo gente, adoro gente. Ele faz, as pessoas me fazem feliz, eu adoro estar com elas. Então foi um grande desafio na minha vida eu estar nesse isolamento social. Porque o que eu gosto de fazer? É abraçar, é estar com as pessoas, é falar. Então, às vezes, até os meus familiares falam, nossa, mas você fala demais, não, Vera? Por quê? Porque eu tenho essa necessidade de estar com o outro, tá? Mas eu vou pegar esse seu gancho aí agora, Vera. Você falou que gosta de falar demais, então espera aí, porque tem gente a rodo entrando aqui e eu preciso falar com as pessoas. Olha lá. Pois não. A Marisa está aqui com a gente, a Ellen também, minha parceira agora no livro que a gente vai lançar agora em junho. Obrigado, Ellen, por estar aqui conosco. A Rosângela, a Mônica, a Alba, Fátima Cristo, nossa colega também, advogada lá do Rio de Janeiro, palestrante também, está aqui conosco. Cristina. A Madu disse que está adorando a live. Muito obrigada. Também. Obrigado, Duarte, Cuica, Alisson. Fábio Embacher, grande parceiro, está sempre conosco aí também. A Mariana está falando aqui alguma coisa, deixa eu ver. Quando você tem o sentimento de culpa, daqui a pouco a gente vai falar sobre sentimento de culpa também, tá? Também é um grande problema. Tem aqui estilo Manusita, deve ser alguém que te conhece, porque chamou você de Lúcia.
Ah, quem mais? Vamos ver. Olha, aqui tem uma pessoa, Pará de Minas, muito legal, que é o Cuica, Marcos Cuica, de Pará de Minas. O Will tá falando Verinha sensacional. Ô, Will, legal, obrigado. Obrigado, Will. A Bruna, minha cunhada, tá falando lá de Tatuí. O Rafael, aqui, ó. Esse momento de pandemia é um momento de mais solidariedade. A Vera falou sobre isso. Menos materialismo, né? Menos Sim, com individualismo, mais certeza. afeto, valorizar as pequenas coisas. É isso mesmo. Aí ele também complementa com a questão da meditação, da oração, da leitura. Isso tudo. Legal. Eu dei o exemplo de. Eu queria colocar dois pontos para você comentar. Um é o seguinte, Pois, sobre a questão que eu comecei a nossa live falando do nível de informação que nós temos hoje. Todo mundo é repórter, né? Então todo mundo recebe e compartilha um monte de coisa. Então, assim, como manter uma inteligência emocional, um equilíbrio emocional, uma saúde mental adequada com essa enxurrada de informações que nós temos recebido. Então, como filtrar ou como bloquear isso para que não desencadeie aí um processo de depressão, de angústia, de ansiedade. Esse é um ponto. E depois eu queria que você falasse um pouco, já emendando uma coisa na outra, dos pilares da inteligência emocional, porque você falou já da empatia, do relacionamento, né, que é super importante, mas eu queria que você falasse um pouco também do autoconhecimento, do autocontrole e da automotivação, que são outros 3 pilares também que fazem parte aí da inteligência emocional. Mas ligando primeiro nessa questão do nível de informações que nós temos recebido. Então, na verdade, esse estresse, né, essa intoxicação, que a gente fala em infotoxicação, né, de informações, é extremamente perigosa, onde você tem que fazer esse autocontrole. Tire uma vez por dia para você ver notícias de fatos que são reais. Mas não vá atrás do WhatsApp, não vá atrás de redes sociais, que você não tem uma informação eficaz e concreta que possa, exatamente, validada, que possa te dar um retorno imediato a respeito daquela informação. Então, muitas vezes, eu até falo assim para eles, olha, pessoal, eu não sei se vocês estão ouvindo a Vera ou não, para mim ela travou aqui, vamos ver se ela está voltando. Foi o que a gente começou falando na live, né? Conexão, coisa complicada. E o próprio Instagram está no divulgando. Vera, você voltou? eu voltei, e você? Eu que Tinha saí? dado uma travada, eu estava explicando para a turma aqui que a conexão e o Instagram trava a gente às vezes, né? Por favor, continue. Então, por favor, eu vou de novo, vamos lá. Aí, pessoal, essa questão da informação é muito importante que você faça um controle dessas informações. Todos os especialistas estão falando a respeito disso. Não fique 24 horas pegando todas as informações, achando que você está fazendo o melhor para você. Pelo contrário, você está contaminando toda a sua mente, muitas vezes com lixos que, na verdade, não são nada eficaz para você. Então, seja produtivo nessas questões. Então, por exemplo, você é obrigado, vocês estão ainda, eu estou ainda? Deu travada? Tá aqui, tá aqui. Então tá bom. E isso vai prejudicando cada vez mais a sua mente, e isso não é uma boa. Você simplesmente tem que começar a ser uma pessoa seletiva nas suas informações. Seja assertiva. Coisas que você não gosta, você pega simplesmente e não fala que não gosta. Então, seja assertivo nesse momento. Não quero saber dessas informações. Não é porque você está sendo alienado, simplesmente você já tem a sua opinião e daqui a pouco eu só vou conseguir ter uma nova informação daqui
na semana, daqui um dia ou 2 dias, pelo menos assim, você dá uma amenizada em todos os conteúdos que você está recebendo. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão mandando fake news. Essas fake news são notícias que são causadoras de muito estresse, muitas ansiedade e até nível de depressão. Então não vale a pena. Quem compartilha... E tem uma situação que é a seguinte: eu recebo, eu não sei se é verdade, e saio compartilhando. Então eu estou multiplicando algo que está fazendo mal para mim e para outras pessoas também. Não faz sentido, concorda? Não faz sentido, que nem, por exemplo, eu acho a tecnologia fantástica, a internet, as redes sociais, elas são maravilhosas, mas elas têm que ser usadas com responsabilidades. E você usando com responsabilidade vai contribuir com todos. Agora, por exemplo, eu não sei daquela informação, eu não vou passar adiante. Talvez uma informação positiva, até mesmo você passando, é uma forma de você dar um incentivo, uma motivação para que as pessoas possam andar em frente. Lembrando, Marcelo, que ansiedade não existe. Vai ser fulano de tal, o monge fulano de tal, a monge Cohen não é ansiosa. Mentira, a ansiedade ela é necessária. Augusto Cury, ele diz, e ele retrata muito bem isso, onde ele fala que nós estamos numa síndrome, da síndrome do pensamento acelerado. Por quê? Porque eu estou só pensando lá na frente, e eu esqueço do aqui, do agora, que é a coisa mais bela. Então nós temos que, brasileiros, entender que não adianta, que a gente vai retransformar, ressignificar o mundo do jeito e na velocidade que eles querem. Nós temos sim que respeitar as 24 horas do dia. Você pode perceber que o home office, ele deu uma baita trabalho para todo mundo. Por quê? Porque você tinha que conciliar a sua autonomia de trabalho, sua confiança e sua rotina. Muitos acharam que tinham que mudar a rotina deles. Realmente, eles mudaram, mas pratique novamente essa rotina para restabelecer o seu equilíbrio emocional. Nós, seres humanos, precisamos de rotina, precisamos de ter tarefas a serem cumpridas para que a gente possa se acalmar. Então, eu tenho que acordar às 7 horas, eu acordo às 7 horas, tomo meu café, eu tenho que levantar o meu filho para ele poder ir para a aula online, deixa ele fazendo a sua aula online, faça aquele momento que ele está na aula online, você procure fazer o seu trabalho da forma mais dinâmica e possível, né? Então, por exemplo, ele está trabalhando de forma online, que é a escola, e você está trabalhando da sua área de emprego. Então isso faz esse equilíbrio dentro de casa. Restabeleça uma conexão com os seus familiares. Eu sei que não é fácil. Nós estamos vivendo numa sociedade, num mundo em que muitas vezes as famílias eram o de segundo plano. Eu tanto queria que a minha família estar com a minha família, eu tanto queria conversar com a minha família. Quando você tem essa oportunidade, você começa a reclamar. Você começa a aclamar novamente para que aquela coisa estressante volte na sua vida. Eu sei que não é fácil você driblar todas essas tarefas, mas se você fizer a sua autoadministração do seu tempo e acreditar na autonomia das suas ações, você vai conseguir conduzir. E de que maneira você pode fazer isso? Utilizando os 5 pilares da inteligência emocional. Uma autoconsciência de si próprio, do seu autoconhecimento, quem eu sou, qual é a minha história de vida, como é que é a minha história de vida agora que eu sou adulto, que já se passaram alguns anos, né? Algumas pessoas, a maioria aqui que está nos vendo é todos adultos. Então, qual é a minha história de vida? O que é aquilo que foi ruim lá no passado, agora que eu sou adulto, como eu enfrentaria? Então não se culpe tanto com uma pessoa
eu não me lembro quem foi o nome da pessoa, me desculpe, perguntou, e o sentimento de culpa? O sentimento de culpa nada mais é do que você despertar uma emoção do que foi do passado. As emoções têm uma diferença do sentimento. Sentimento é sentir na mente, é o nosso pensamento. O sentimento é o que é do inconsciente. E as emoções é o consciente, é a nossa reação em cima daquilo que eu estou sentindo no meu pensamento. Então você percebe que isso não pode acontecer de momento algum, onde as pessoas simplesmente elas deixam de se olhar, de se ver, de se conhecer. E é um momento muito fácil para que você possa fazer esse autoconhecimento. O autocontrole dessas emoções é um momento de eu chegar e falar assim, poxa, naquela época, meu Deus, eu fiz aquilo, mas agora eu posso fazer diferente. Então, você se permitir ser vulnerável aos erros é uma das competências que eu não falei, que eu não falei, porque eu vou falando muita coisa e eu esqueci de falar, mas você ser vulnerável, aceitar essa vulnerabilidade em cima dos seus próprios erros, isso é fundamental, porque o erro, ele existe para você aprender a crescer e a evoluir. Uma outra coisa que você também precisa é que nós já falamos, a empatia. Mas algo fundamental, todos nós precisamos da automotivação. E como é que é essa automotivação? É através da ansiedade positiva. Eu preciso dessa ansiedade motivadora para que eu possa fazer uma live, para que eu possa fazer a leitura de um livro que eu tanto queria, para que eu possa fazer um artesanato, o que você achar melhor. Mas você faça. Isso te motiva e te leva para frente. Eu estava fazendo um treinamento ontem sobre mindset e eu achei interessante só para pegar um gancho nisso que você falou, é interessante a analogia que o profissional estava trazendo para o lado do esporte. E ele usou tanto o piloto de Fórmula 1, como jogador de tênis, lutador de boxe. E ele disse o seguinte, ele falou assim, em todas essas profissões do esporte, especialmente do esporte individual, a importância de ter medo. A pessoa tem que ter medo. Porque a partir do momento que ela entra num ringue, ela entra numa pista, né? Ela vai para uma quadra para enfrentar alguém ou enfrentar uma situação e tem zero medo, é o princípio do fim. Então, ou ele vai perder porque ele não vai se esquivar, se proteger direito, e ele deu o exemplo do Anderson Silva, que foi presunçoso naquela luta onde ele levou um gancho do Weidman. Ele contou a história do Ayrton Senna, que em determinada corrida em Mônaco quis dar uma volta em cima do segundo colocado, que era o seu desafeto Alain Prost. E aí foi tirando o tempo e andando no limite da pista até que bateu. Ele já era ganhador da corrida, mas a presunção, a falta total de medo levou a perder. Então, só fazendo esse gancho com o que você falou, ter um pouco de ansiedade, um pouco de medo é saudável, né? Então a gente tem que todo sentimento tirar o melhor, o positivo do sentimento. Na verdade, tudo é saudável quando você tem um equilíbrio. Você tem uma balança. Se dentro dessa balança tudo está indo muito bem, eu consigo caminhar de forma equilibrada, vai tudo muito perfeito. O medo, ele é necessário para sinalizar até que ponto vai o meu limite. Por isso que eu preciso do medo. Quando mesmo o pessoal que faz prática de esporte radical, ele tem medo. Ele tem medo. Por quê? Porque ele consegue sinalizar até onde ele pode ir. Se ele ultrapassa isso, aí sim ele está fazendo uma superação, mas, por exemplo,
quando ele tira totalmente o foco do medo dele, ele simplesmente começa a perder um pouco do seu equilíbrio emocional. Por isso é necessário ter aquele friozinho na barriga, eu precisar. Quando eu vou fazer minhas lives, eu fico toda nervosa, eu fico suada, eu fico querendo saber como é que eu tô, se tá tudo bem, se o pessoal vai gostar, se o pessoal não vai gostar, se a conexão vai me ajudar. Deu para você entender? Mas faz parte. O pessoal, Eu tinha. respondendo sua pergunta, o pessoal tá adorando. Eles estavam mandando coração até agora, mas não sei o que aconteceu que parou de mandar coração. Pessoal, manda coraçãozinho aí pra Vera feliz, por favor. Exatamente, porque a pessoa é cheia de coração, pelo amor de Deus. O Alberto tá fazendo uma pergunta aqui bem interessante. Ele está dizendo assim, Vera, os nossos sentimentos, eles podem ser contagiosos, ou seja, essa baixa autoestima, essa ansiedade, essa depressão, esse negativismo, isso eu acabo transmitindo para as pessoas ao meu redor? Sim, o sentimento, existem também dois sentimentos, o positivo e o negativo. O negativo, ele tem o dom de dominar a situação e simplesmente você desencadear processos que podem causar ou dores, ou doenças psicossomáticas, ou até mesmo doenças como de transtornos mentais, como a depressão. Então é necessário que o sentimento ele precisa ser reciclado, ele precisa ser trabalhado de uma forma mostrando que quando eu tenho um pensamento negativo, eu posso colocar 3 positivos no lugar desse. Então ele vai se fortalecendo, ele vai fazendo a própria limpeza cerebral, a sensação de prazer de você receber aquele pensamento bom, agradável, você simplesmente esquece e deixa de lado aquela frustração, aquele medo, aquele desespero e aquela sensação muito terrível que tem dentro de você. Eu antes queria deixar 4 dicas para vocês, muito importantes para você fazer a prática da inteligência emocional. Então, peraí. Pessoal, agora é hora de pegar aquela caneta que você não pegou ainda. Tem muita gente que vem para a live, já vem com caderninho e caneta. Eu faço as minhas anotações aqui no meu celular. Vocês acham que eu também não estou aprendendo aqui, não? Mas a Vera vai dar 4 dicas agora para melhorar a sua condição da inteligência emocional. Então, anota aí, fica atento. Se não tem caneta, papel, usa o celular, usa o gravador de voz, eu não sei. Mas não perde isso, hein, gente? Muito importante. Essas 4 dicas, elas vão fortalecer para a sua prática, beleza? Para você ter uma inteligência emocional, primeira coisa, você tem que praticar. É a habilidade da prática, é a habilidade de você agir e fazer. Se você agir e não fizer, não adianta nada. Essas informações vão entrar na sua cabeça e você simplesmente vão esquecer. Nós só conseguimos memorizar, praticar quando a gente de fato faz aquelas ações, ok? A primeira coisa que você tem que fazer é você perceber e conhecer qual é a história da sua vida. Seja o protagonista da sua história. Perceba que é você que vai tomar as decisões, é você que vai perceber qual é o seu propósito, qual é o seu poder de persuasão. Então, conheça a sua história de vida. Às vezes, aquilo que você foi quando era criança, você pode reviver novamente com um outro olhar de adulto e com uma pessoa mais conhecedora dos fatos. E aquelas crenças que você tinha e que te causava muita aflição, ou mesmo sentimento de culpa, elas podem ser retiradas nesse autoconhecimento da sua própria história. Então, aprenda qual é o conhecimento da sua história de vida. Isso é muito importante. Uma outra coisa, pense no seu futuro de uma forma
planejada no sentido de você entender o que você quer. Ah, o meu futuro é ser uma excelente palestrante de humanização, onde as pessoas possam me reconhecer e me valorizar o meu trabalho. É isso que eu quero, esse é o meu propósito. Vocês viram que no começo eu peguei e citei qual foi o propósito das minhas lives? É transmitir o meu conhecimento através das minhas palestras de humanização. Outra coisa muito importante, enfrentar o medo. O medo, ele nos fortalece. O medo, ele nos engrandece de uma maneira que você se sente uma pessoa forte, poderosa, cheia de garra e determinação. Então, enfrente. Eu vou ter medo de fazer uma live? Sim. Eu vou ter medo de fazer uma coisa nova? Sim. Nós estamos num processo de gestão de mudanças, então vamos aceitar essa mudança. E olha, a mudança, ela não veio só para alguns, ela não veio só para a nossa nação brasileira, ela veio para o mundo. Todos nós estamos aprendendo. O mundo está aprendendo com essa pandemia. Eu vejo o lado positivo da pandemia, depois eu conto isso. Senão eu já vou me empolgando. Então, enfrente seus medos. Os medos, ele fortalece as suas fragilidades e com isso você vai transformar elas em fragilidades e em antifragilidades. É a questão da resiliência mesmo, onde você fortalece, se mantém em equilíbrio, mas você vai dando coragem e enfrentamento. Sabe aquela história? É melhor a gente arriscar do que jamais ter tentado? Você sempre vai ter esse sentimento de culpa. E se eu? E se eu? Você não fez. Então enfrente seus medos. Você tocou num ponto bem interessante e que eu sempre tive uma opinião, um ponto de vista muito claro em relação a isso. Às vezes conversando com pessoas, né? Nossa, eu tinha aquele emprego e perdi. Eu tinha aquela casa e veio a crise e eu tive que vender. Eu fiz isso e agora não consigo fazer mais. Então é sempre nesse sentimento de perda, né? E eu gosto de olhar para as coisas e falar assim, escuta, mas um dia você teve. Eu prefiro olhar com gratidão por um dia ter tido do que eu ficar naquela expectativa. Será que um dia eu vou ter? Eu tentei, eu tive. Hoje não tenho, a vida é as coisas mudam. Mas eu tive aquela experiência. Se eu vou ter de novo lá na frente, eu não sei. Mas eu já tive aquela experiência. Então, por isso que, de novo, volta àquilo que eu falei lá no começo. Para mim, o sentimento de agradecer por tudo que já passou, certo ou errado, experiência, sempre é muito bom. Mais, enfim. Eu acho que sempre a gente aprende com isso. E outra coisa, o medo ele nos fortalece, porque ele nos traz a capacidade de ser vulnerável ao erro. E eu percebo que o meu erro foi importante. Eu preciso errar, porque daí eu posso me fortalecer. Como esse profissional da Fórmula 1, onde ele bateu o carro, ele simplesmente ele não respeitou o medo dele, ele não respeitou os erros dele. Então ele já foi um pouco mais aristocrática em cima da sua própria intenção. Então, de vez em quando, eu preciso do medo porque eu dou uma brecada e eu falo, opa, calma, vamos respirar? Vamos fazer de novo? E aí, você vai melhorando. E por último... nós estamos indo para os 5 minutos finais. Então, só para finalizar. Eu não quero que você deixe de falar do ponto positivo do que você falou da crise. E aí, por último, gente, observe as pessoas que estão ao seu lado, olhem para ela, converse com ela, estejam com elas, mesmo que elas estejam longe, faça uma videoconferência que isso vai facilitar o nosso dia a dia. E a última pergunta que eu deixo para vocês, e depois vocês me respondem no meu chat ou no meu mensagem do Instagram, é o seguinte: como habilidade
da inteligência emocional é através da prática, qual dessas 4 dicas você vai pôr hoje em prática? Qual das 4 dicas podem escrever? E prestando muito atenção, a inteligência emocional, ela veio para fortalecer, para que a gente possa entender esse isolamento, esse momento de reclusão. Esse momento de reclusão é uma análise que você vai fazer interiormente e descobrir que você é uma pessoa muito melhor do que você era antes. Você vai se fortalecer, você vai crescer e você vai desenvolver. Aprenda que ansiedade, medo, raiva, tristeza, alegria, elas são necessárias para todos os dias das nossas vidas, mas isso tem que ter um equilíbrio, uma dosagem e uma administração das suas emoções. Saiba que as suas emoções, elas são fundamentais para que você possa crescer e ser um ser humano cada vez melhor. E acredite, todos nós somos sensacionais. Um beijo. Vera, muito obrigado pela sua participação. O Instagram, eu quero ir para os finalmente aqui antes que o Instagram nos derrube. Infelizmente a gente não tem o tempo que a gente gostaria de ter. O tempo passa muito rápido, mas eu acho que esse tema é um tema extremamente relevante e eu concordo com você que essa situação que nós estamos vivendo agora talvez tenha sido um grande puxão de orelha do Papai do Céu, né? Para que nós, como seres humanos, nos demos conta do quão importante nós somos enquanto gente. Nós estávamos caminhando por um processo de deterioração da valorização humana muito grande, né? Avanço tecnológico, o apocalipse dos empregos, porque agora tudo vai ser automatizado, as pessoas perdendo o valor, as pessoas entrando num prédio, num elevador e ninguém se cumprimentando, trabalhando 8, 10 horas por dia no mesmo ambiente de trabalho e não tem coragem de dar um bom dia, um sorriso, um abraço em alguém. E eu acho que essa falta que a gente está sentindo um do outro agora vai nos fazer repensar uma série de coisas que a humanidade estava perdendo ao longo do caminho. Então, fica aí o puxão de orelha para que a gente se conheça mais, para que a gente saiba se controlar nos momentos de raiva, de angústia, de medo, de ansiedade, que a gente possa ter a capacidade de resiliência, né? Que é a automotivação. Não dependa do outro para ser feliz, mas busque em você aquilo que te motiva a acordar no dia seguinte, né? E fazer a diferença. Ter empatia pelos outros, se colocar no lugar do outro e saber como aquilo seria em você e como você agiria em determinadas situações, fundamental. E o relacionamento entre pessoas, com pessoas. Você não é uma ilha, você não nasceu para viver sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Então, Vera, quero te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui conosco. A live está se encerrando. Peço a todos vocês que estão aqui conosco que compartilhem essa live se gostaram do conteúdo, para que outras pessoas possam ter acesso a isso também. Quem não acompanha a Vera no Instagram, fica aqui o endereço dela, então, para que vocês possam acompanhar a Vera no Instagram. E quem acompanhava a Vera, que está me conhecendo agora também, Marcelo Simonato, @oficial. Estou à disposição de vocês, escritor, palestrante na área de liderança, gestão de pessoas. Eu e a Vera, a gente comunga dessa ideia da humanização, da importância do ser humano. Vocês são muito importantes, são especiais. E as pessoas que estão ao nosso redor também. Então vamos cuidar com carinho uns dos outros. Muito obrigado, Vera, novamente. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui conosco essa noite. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima live. Um abraço. Tchau!